Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Encoberto. Hoje começaremos uma nova série no canal, onde traremos relatos sobre aparições, avistamentos, lendas urbanas e coisas do tipo. Mas antes de começar nosso vídeo, se não é inscrito ainda, se inscreva e nos siga nas redes sociais para estar sempre por dentro do nosso conteúdo. No ano de 1977, moradores da pequena cidade pesqueira de Colares, no interior do Pará, começaram a dar entrada no hospital com vários sintomas, que iam desde febre a queimaduras pelo corpo. E sempre que uma médica perguntava o que havia ocorrido, os pacientes relatavam a mesma coisa, que tinham sido atingidos por um raio vindo do céu e que deixavam pequenos buracos da espessura de uma cabeça de agulha no corpo das vítimas. Os avistamentos de luzes no céu e o número de pacientes era tão grande que o prefeito da cidade resolveu acionar as Forças Armadas para resolver o mistério das luzes flutuantes, com medo de ser algum tipo de ameaça desconhecida, já que nessa época o Brasil estava em pleno regime militar e no mês de outubro de 77 deu início a uma das operações mais emblemáticas do Brasil, a Operação Prato, que teria como objetivo descobrir que tipo de luzes eram essas nos céus. Quando a FAB chegou na cidade, eles descobriram diversas pessoas com marcas de queimaduras em formato circular pelo corpo, sem falar nos inúmeros relatos dos moradores sobre as esferas flutuantes. A médica que cuidava do hospital local relatou que as pessoas davam entrada com quadro de anemia, tontura, febre e marcas de queimadura de primeiro grau pelo corpo. Esses sintomas eram causados por um objeto que os habitantes chamaram de luz vampira ou chupa-chupa. A FAB depois relatou em seus documentos que se tratava de corpos luminosos não identificados. Durante 3 meses, a Força Aérea Brasileira, junto com a equipe médica militar, estudaram os fenômenos e avistamentos do local, recolhendo provas como testemunhos, fotos e filmagens. A operação se deu por encerrada em dezembro de 1977, mas os moradores da região afirmaram que constantemente eles recebiam grupos de militares na cidade até dezembro de 78. Foi designado para essa missão o capitão Irang de Holanda Lima, com o auxílio do brigadeiro Protásio. Em seus relatos, o capitão Holanda afirmou ter visto um troço enorme de cerca de 100 metros de comprimento, no formato de uma bola de futebol americano. O objeto foi catalogado como objeto voador não identificado. A FAB então tirou várias fotos e realizou diversas filmagens do objeto. Devido ao número de avistamento e à enorme repercussão que a missão teve em toda a mídia, na época o capitão Holanda e o brigadeiro Protásio foram convocados para uma reunião no Centro de Inteligência da FAB. Durante a reunião, o brigadeiro Protásio desacreditou toda a história do comandante Holanda, afirmando que as luzes não passavam de estrelas luminosas e que as pessoas deveriam ter se ferido em algum esporte praticado por eles. Depois disso, a FAB confiscou todo o material relativo ao caso e impôs sigilo absoluto aos 2 oficiais. No relatório oficial que a FAB divulgou, ela afirmou que não se tratava de OVNIs e que as luzes não eram nada além de reflexos. E os relatos de discos voadores feitos pelo capitão Holanda se assemelhavam a discos voadores vistos no cinema e que não tinham nada de verídico. O capitão Holanda, depois desse relatório, ficou desacreditado e tratado como doente mental por muitos, e sempre que ele recebia visitas em sua casa, ele afirmava que só tinha avistado luzes no céu naquele dia. Mas em agosto de 1997, ele resolveu entregar tudo para o público. Ele deu uma entrevista onde afirmou que toda a operação tinha sido amplamente documentada, contando com um total de 500 fotos, 16 horas de filmagens
em um relatório de 2.000 páginas, e que em todo momento teve medo de ser abduzido por aquele imenso monstro azul que ficava flutuando, e que apesar de seu brilho intenso, ele poderia olhar por horas e não ardia às vistas. Ele também relatou que estavam com medo, pois sentia que sempre estava sendo vigiado, e que se alguma coisa acontecesse com ele, o caso deveria ser investigado a fundo. 2 meses após essa entrevista, o Capitão Holanda foi encontrado em seu quarto sem vida, enforcado com a corda do roupão. Especialistas disseram que foi uma surpresa a corda não ter se arrebentado devido ao peso do capitão. O caso de sua morte então foi encerrado como suicídio, pondo fim à sua história. E aí, vocês acreditam que o Capitão Holanda cometeu o mesmo suicídio? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. A verdade por trás da Operação Prato. Não se sabe ao certo o que foi visto naquela noite na cidade de Colares. A médica, responsável pelo atendimento dos pacientes, relatou ter visto o objeto de forma metálica e circular pairando no céu. Já a Força Aérea Brasileira disponibilizou 3 documentos para o público, sendo ele 2 relatórios e uma carta. Nos 2 relatórios, os militares afirmam terem se deparado com objetos luminosos, ou meteoritos de núcleo luminoso, que passavam pela cidade, e até mesmo clarões que desciam na floresta e desapareciam. E também alguns desenhos e esboços de como eram os objetos voadores da área investigada. Mas aonde for para o resto do material que os militares gravaram? Pois nunca foi disponibilizada nenhuma foto do caso, e nem mesmo a filmagem que eles realizaram. Segundo a porta-voz da FAB, todo o arquivo que eles dispunham sobre esse caso já foi divulgado ao público, e também não contam com o pessoal suficiente para ficar vasculhando arquivos antigos. E como todos os oficiais que participaram dessa operação já faleceram, não é possível encontrar provas ou relato das luzes no céu de Colares. Se gostou do vídeo, temos mais conteúdo. É só clicar em algum dos vídeos que estão aparecendo agora. E não deixe de se inscrever para ajudar o nosso canal a crescer.